Você é daquelas pessoas que sonham em comprar um imóvel para poder colocá-lo para alugar e viver da renda mensal do aluguel? E se eu te dissesse que existe uma maneira mais simples, mais barata e muito mais rentável de você também viver de aluguel, mas sem comprar um imóvel? Você acreditaria? Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu escolheria os meus primeiros fundos imobiliários se eu estivesse começando a investir nessa classe de ativos. Mas, antes da gente começar a falar sobre o assunto do vídeo, já confere aqui embaixo se você já deixou seu like, compartilha esse vídeo com amigos e familiares e também se inscreve no canal. Nós estamos na nossa meta rumo aos 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir alcançar. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, o que seria um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um fundo de investimento da renda variável que foca em investir justamente no segmento imobiliário. De maneira bem simples, existem duas grandes classificações de fundos imobiliários, que são os fundos de tijolos e os fundos de papel. Os fundos de tijolos recebem essa denominação porque eles são proprietários de imóveis, eles são proprietários de vários imóveis. E aí eles colocam esses imóveis para alugar e a renda do fundo vem justamente do pagamento do aluguel desses imóveis. Já os fundos de papel, eles recebem essa nomenclatura porque eles investem no setor imobiliário por meio da compra de títulos de dívidas desse segmento, que são chamados CRIs, e eles fazem essas compras com o objetivo de receber esses valores posteriormente acrescidos de rentabilidade, que são os juros. Grande maioria dos ativos financeiros desse segmento, eles possuem pagamento de renda mensal. Por isso que eu falei que era uma excelente opção para aquelas pessoas que sonham em comprar um imóvel para poder viver da renda do aluguel. Aqui você não precisa comprar o imóvel, você só precisa comprar cotas de fundos imobiliários. Uma cota é a menor parte de um fundo imobiliário. E quando você se torna proprietário de uma cota, você passa, em última análise, a ser proprietário de uma pequena parte de todos os imóveis daquele fundo imobiliário. E aí, quando esse fundo receber pagamento dos aluguéis de seus inquilinos, você vai receber um valor proporcional ao valor que você tem investido. Mas espera aí, Vitor, eu estou com uma dúvida. Como é que eu faço para saber se é mais vantajoso comprar um imóvel e colocar para alugar ou pegar esse valor que eu iria utilizar para comprar o imóvel e investir todos em fundos imobiliários? Eu gostaria de ver um comparativo. Não se preocupe que eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro justamente um comparativo entre comprar um imóvel e investir em fundos imobiliários. Eu vou deixar tanto na descrição como aqui na tela para que você, depois desse vídeo, vá assistir esse comparativo e depois me diga, de fato, aqui nos comentários, o que é que você achou mais interessante. Voltando aos fundos imobiliários, como é que eu, Vitor, faço para escolher na prática os meus fundos imobiliários para compor a minha carteira? E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vocês estão vendo aí na tela as tabelinhas que eu utilizo para fazer a análise dos meus fundos imobiliários. Podem ver que tem a tabela de indicadores gerais, indicadores fundamentalistas e minha estratégia. Eu uso exatamente nessa ordem. Por quê? Os indicadores gerais vão ser os indicadores que eu vou utilizar para excluir, para descartar fundos imobiliários. Se eles não estiverem de acordo com os valores de referências desses indicadores aqui, ele nem passa para a próxima fase. Caso ele esteja de acordo com esses indicadores gerais, a gente vai para a parte de avaliação, que é onde nós vamos confrontar as informações do fundo com as informações dos indicadores fundamentalistas. E aí, se ele estiver de acordo tanto com os indicadores gerais como com os fundamentalistas, a gente vai para a minha estratégia, que é onde o fundo ele vai compor a minha estratégia de investimento em fundos imobiliários. Então, nós vamos passar por cada um deles e eu vou explicar cada um desses critérios, tá bom? Então, vamos começar. Começando pelos indicadores gerais, onde a gente encontra essas informações para poder analisar. E nós vamos encontrar, pessoal, em sites onde você consegue analisar ativos financeiros. Eu escolhi o Investidor 10 porque é o site que eu utilizo tanto para gerenciar minha carteira, como também para fazer análise de ativos financeiros. Então, ações, fundos imobiliários, ETFs, tudo isso eu analiso por aqui, porque é um site muito intuitivo e ele é completo. Tudo isso que eu estou procurando aqui, a gente consegue encontrar de maneira simples aqui no Investidor 10. Por que a gente tem que se preocupar com a quantidade de imóveis de um fundo imobiliário? Eu vou explicar por meio de uma analogia. Imagine que você tem um imóvel e você coloca esse imóvel para alugar e com a renda desse imóvel você paga as suas contas. É sua única fonte de renda. Aí imagine que alguma coisa acontece com esse imóvel ou com o seu inquilino e você perde a renda desse aluguel. Como é que você vai fazer para pagar as suas contas? Pois é, você não vai pagar, você vai ficar no prejuízo. E é exatamente isso que a gente precisa se preocupar com o fundo imobiliário. Quando você investe em um fundo imobiliário do tipo tijolo, que tem imóveis, é interessante que esse fundo imobiliário ele tenha muitos imóveis.
Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com um imóvel desse fundo, os outros imóveis vão continuar pagando renda. E aí o fundo vai sentir, mas ele vai sentir muito menos do que ele sentiria se ele tivesse apenas um ou se ele tivesse poucos, entendeu? E como é que a gente localiza essa informação aqui no Investidor 10? Primeiramente, a gente está analisando o HGLG 11, tá? Que é um fundo de logística, é um fundo muito grande, é um fundo muito bem sedimentado, é um fundo que tem bons indicadores e eu particularmente tenho na minha carteira. Descendo lá para a parte quase do final, tem a informação lista de imóveis. E é aqui que você consegue avaliar essa questão da quantidade. E também você consegue localizar a questão da localização geográfica dos imóveis. Você não vê só a quantidade de imóveis, você também vê onde eles ficam. Então pode ver, o HGLG ele tem 15 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina. Ao todo, esse fundo tem 24 imóveis. E o que é que isso impacta na vida do investidor? Se acontecer alguma coisa com um imóvel desse fundo, os outros 23 vão continuar gerando renda. Então, por mais que o fundo de fato sinta, ele vai sentir em menor proporção do que se ele tivesse apenas um imóvel, que ele perderia toda a renda. Então, para a gente é interessante que esse fundo ele tenha muitos imóveis. E descendo aqui mais um pouquinho, você consegue ver também quais são os inquilinos. Então, o Gerdau, aí mais aqui embaixo, Volkswagen, aí tem um Parque Torino. Então, vejam que ele é diversificado e é justamente isso que a gente quer em um fundo de tijolo. Voltando para a nossa planilha, qual é o interessante, qual é a referência? Isso aqui é muito particular, mas eu encaro como eu encaro como no mínimo 5 imóveis. Então, um fundo imobiliário tem no mínimo 5 imóveis, de 5 para cima, já é um fundo imobiliário diversificado, já é um fundo imobiliário interessante para a gente analisar. Passando agora para a análise da vacância, o que seria a vacância? A vacância vai ser um indicador que vai medir a taxa de desocupação dos imóveis do fundo imobiliário. Se você não entendeu, você vai entender agora. Imagine esse fundo hipotético que tem 5 imóveis, certo? Desses 5 imóveis, 4 estão alugados e 1 está desocupado. A vacância vai medir justamente essa desocupação, que nesse caso específico vai ser 20%, porque a gente tem 5 imóveis e 1 desocupado, certo? E onde é que a gente acha essa informação de vacância? A gente vai achar lá no Investidor 10, descendo um pouquinho aqui, para informações sobre o fundo, que nesse caso vai ser o HGLG 11. Descendo, você vai encontrar a vacância. E quanto que é a vacância no HGLG especificamente? É 8,8%. O que é que isso significa na prática? Dos 24 imóveis que esse fundo possui, 8,8% estão desocupados, que vai dar aí aproximadamente 2 imóveis. A gente tem 22 imóveis gerando renda e 2 imóveis que não estão gerando renda. Voltando para a nossa planilha, se a gente está falando de vacância e a vacância ela diminui a renda do imóvel, o interessante é que a gente tenha pouca vacância. Então, qual seria a referência aqui? Como eu já falei, esses dados são subjetivos, mas na minha concepção, o máximo seria 10%. Uma vacância de 10% seria o máximo tolerável para um fundo imobiliário ele não ser descartado aqui da minha triagem. Passando agora para a análise do patrimônio do fundo, esse aqui é autoexplicativo. Eu quero saber o valor total do patrimônio do fundo imobiliário. E por que essa informação é relevante para mim? Eu penso comigo, eu estou querendo colocar um fundo imobiliário na minha carteira, então ele tem que ser um bom ativo financeiro, é por isso que eu estou fazendo essa triagem. Então eu quero um fundo robusto, um fundo que tenha uma boa quantidade de patrimônio, que seja sedimentado no mercado. E onde é que eu acho essa informação? Lá no Investidor 10, você não precisa nem procurar muito. Descendo um pouquinho de nada, você já consegue visualizar. O valor patrimonial 5,33 bilhões. Veja que esse fundo tem um valor de patrimônio bem robusto. E aí, voltando para a nossa planilha, o que seria um valor de referência? Como eu falei, a gente quer um fundo que tenha um valor grande de patrimônio. Então, aqui a gente teria que ver o valor mínimo, né? Para poder usar de descarte. Na minha concepção, seria, no mínimo, 1 bilhão. Então, 1 bilhão de valor patrimonial para mim seria o mínimo. Ah, Vitor, isso significa que fundos que têm menos do que isso, eles não são bons? Não, pessoal, mas qual é a logística que eu estou usando para montar essa carteira? Uma carteira de uma pessoa que está começando a investir agora e sabe o mínimo. Conforme você vai se aprimorando, se capacitando, você vai flexibilizando mais esses conceitos porque você vai entendendo como é que analisa um fundo imobiliário. E nem sempre um fundo imobiliário que tem um patrimônio inferior a 1 bilhão ele vai ser ruim. Mas como a gente, quando está começando, a gente quer focar naquelas coisas mais assertivas, eu, particularmente, escolheria um fundo imobiliário com no mínimo 1 bilhão de patrimônio. Passando agora para o último indicador geral, que é o tempo de existência do fundo. Esse aqui também é autoexplicativo. A gente quer saber quanto tempo que o fundo está atuante no mercado, certo?
E por que a gente quer saber isso? Mesma lógica, a gente quer um fundo sedimentado no mercado, um fundo robusto, que já tem as suas atividades há um tempinho. É exatamente isso que a gente está procurando e onde é que a gente acha. Dessa vez a gente não acha essa informação, pelo menos de maneira expressa, no Investidor 10, eu não consegui localizar, mas no Status Invest, que é outro site muito bom de você analisar ativos financeiros, eu consegui achar essa informação. E aí, descendo aqui um pouco, você pode encontrar, início do fundo, 6 de maio de 2010. Ou seja, esse fundo está no mercado há praticamente 14 anos. Então, é um fundo que já tem tempo de estar no mercado. Aí, voltando na nossa planilha, como a gente quer um fundo que esteja há um tempo no mercado, a gente vai dizer qual seria o mínimo, né? E aqui, na minha concepção, o mínimo seria 5 anos. Então, um fundo que está atuando aí no mínimo 5 anos, para mim, seria o tolerável, certo? Então, agora que a gente já fez a análise de todos os indicadores gerais, vamos passar para a análise dos indicadores fundamentalistas. Vamos começar com o P sobre VP. E o que é que significa P sobre VP? É preço sobre valor patrimonial. É uma métrica que nos informa se o preço que a gente está pagando naquela cota patrimonial desse fundo imobiliário, ele vai estar justo, caro ou barato. Mas deixa eu explicar na prática para vocês entenderem com mais facilidade. Estamos aqui no Investidor 10, HGLG 11, e o P sobre BP está aqui em destaque no meio, 1,06. O que é que seria um P sobre BP justo, como eu falei antes? Seria um P sobre BP de 1. Se você encontrasse aqui o valor de 1 fechado, redondo, significa que o preço da cota patrimonial é o preço justo. Em outras palavras, para você comprar R$1 de patrimônio do fundo, você precisaria pegar R$1 seu. Então você compraria R$1 com R$1. Por isso que ele disse que é justo. Agora, se por outro lado você acha um P sobre BP abaixo de 1, 0,9, por exemplo, aí você estaria comprando descontado. Por quê? Porque para comprar R$1 de patrimônio do fundo, você não precisaria mais de R$1 seu. Você precisaria, em caso de estar 0,9, de 90 centavos. Então, com 90 centavos, você compraria R$1 de patrimônio. Por isso que ele chama de barato. E se a gente estivesse falando de um P sobre BP como esse aqui, acima de 1, significa que esse P sobre BP está caro. Para você comprar R$1 de patrimônio desse fundo, você não vai mais comprar com R$1 seu. Você vai precisar de R$1,06. Então, por isso que é chamado de caro. E aí, voltando para a nossa planilha, o que é que seria uma referência para um P sobre BP? Como a gente está falando de fundos imobiliários robustos para uma carteira de uma pessoa que está começando agora a investir, estou me colocando no lugar do iniciante, a referência que eu utilizaria seria, no máximo, 1,05. E por quê? Um fundo imobiliário como esse que a gente está avaliando, com essas características que eu estou triando aqui, que eu estou fazendo a triagem, muito dificilmente eles vão estar com um preço de 1 abaixo de 1. Porque são fundos robustos, são fundos sedimentados no mercado, são fundos que as pessoas procuram comprar. Então, como muitas pessoas se interessam naquele fundo, naturalmente o preço da cota patrimonial dele ela vai aumentar. Entendeu? Então, para esse tipo de carteira, um preço sobre VP de até 1,05 seria crível. Mas, Vitor, o HGLG11 está com 1,06. Você falou que tem ele na sua carteira e ele está acima do que teoricamente você estabeleceu. E sim, pessoal, de fato está, mas é como eu falei para vocês antes. Conforme você vai se aprimorando e vai aprendendo mais a analisar fundos imobiliários, você consegue flexibilizar algum desses indicadores para conseguir colocar um ativo na sua carteira. E foi o que aconteceu no meu caso. O HGLG eu uso como um fundo de ancoragem, que é um fundo mais seguro da minha carteira. Então eu aceito pagar um pouquinho mais caro nesse. Mas como aqui eu estou me colocando numa posição de iniciante, a minha métrica seria, de fato, no máximo 1,05. Passando agora para a liquidez diária, essa aqui não tem segredo nenhum, pessoal. Vai ser uma métrica que vai informar para a gente quantas cotas dos fundos imobiliários elas são negociadas diariamente. E aqui, o que é interessante? Você, investidor, você quer poder comprar e vender suas cotas tranquilamente, sem dificuldade. Então, quanto mais cotas forem negociadas por dia, melhor. Maior vai ser a liquidez desse fundo. E onde é que a gente acha essa informação? Do lado do P sobre VP, está aqui, liquidez diária, 7,40 milhões. Isso significa que, no caso do HGLG11, 7 milhões e 400 mil cotas são negociadas diariamente. Então, para mim, para você, investidor pequeno, que quer comprar 50, 100 cotas, 10 cotas, 20 cotas, 200 cotas por dia, muito provavelmente a gente não vai ter dificuldade, porque o volume negociado ele é muito grande. E aí, voltando para a nossa planilha, qual seria a métrica? Na minha opinião, teria um mínimo de 1 milhão por dia. Por que 1 milhão? Porque é um volume considerável, considerando todos esses indicadores que eu falei aqui. Fundos com essas características, normalmente eles têm liquidez muito maior do que essa, inclusive. Você viu, o HGLG, 7 milhões.
Muitos outros fundos com essas características, eles vão ter 1, 2, 3, vai ser mais que isso. Então, esse valor aqui é um valor de referência que eu acho ideal para uma carteira de iniciante. Passando agora para a análise do último indicador fundamentalista, temos o Dividend Yield. E o que é que essa métrica vai medir? A rentabilidade do teu investimento, o retorno que você vai ter do seu investimento, certo? Para vocês entenderem de maneira mais clara, vindo aqui no Investidor 10, pode ver que o Dividend Yield está aqui do lado, 8,1%. Mas como é que chega-se a esse cálculo? Vou explicar com um exemplo. Está vendo aqui que tem 12 meses do lado, 12M. Por quê? Porque o Dividend Yield é o cálculo dos últimos 12 meses de rendimento do seu dinheiro. Muito simples. Exemplo prático. Imagine que você comprou uma cota de R$168 desse fundo imobiliário. E você só comprou essa cota e ficou com ela por 12 meses. Você não aportou mais nenhuma vez. Fundos imobiliários pagam rentabilidade mensal. Então, todo mês você recebeu ali um dinheirinho. Ao final de 12 meses, você calculou o que você recebeu, certo? E aí você descobriu que você tem ganhado R$13. Essa foi a rentabilidade. Você recebeu R$13 ao longo de 12 meses. Quanto que, em percentual, esses 13 representam nos 168 que você investiu? 8,1%. E é exatamente isso o Dividend Yield. É o cálculo do rendimento do seu dinheiro nos últimos 12 meses, considerando o valor que você investiu. Eu disse os R$13 aqui, pessoal, porque de fato, na calculadora é esse valor que você encontra. R$13,60. E aí, ó, mostrando para vocês a base. A cota custa 168 e o percentual de rentabilidade foi de 0,81. A gente tem 13 centavos. Você recebeu ao longo do ano. Se a gente pegar esse valor e a gente dividir por 12, a gente vai achar que você recebeu R$1,10 por mês. Essa foi a rentabilidade. E é justamente isso que o Dividend Yield mede. O retorno do teu investimento. E aí, voltando para a nossa planilha, qual seria um percentual? Como a gente está falando de um fundo de tijolo, convenciona-se no mínimo 8% de dividend yield. Então, esse é o percentual mínimo. Se a gente estivesse falando de fundos de papel, aí as rentabilidades elas costumam ser maiores, até porque elas acompanham a taxa básica do juros do país, que é a taxa Selic. E como um ano atrás a gente teve uma Selic de 3,75, quase 14%, aí os fundos de papel estavam pagando 12%, 13%, quase 14% às vezes. Mas entendo que para fundos de tijolo, a métrica seria de no mínimo 8%. Então aí, pessoal, todos os nossos indicadores preenchidos com os nossos limites, né? Colocamos tudo certinho. E aqui está a estratégia. Nesse vídeo específico, eu não vou montar de fato uma carteira de investimentos de fundos imobiliários, porque esse não é o propósito do vídeo. Meu objetivo aqui era mostrar para vocês quais os indicadores, quais as referências que eu utilizo para poder selecionar bons ativos financeiros. Se eu fosse montar na prática uma carteira aqui, iria demorar muito e esse vídeo ia ficar muito longo e ia ficar cansativo. Mas, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga uma parte 2 desse vídeo falando especificamente sobre como eu montaria a carteira, porque aí eu trago ela na prática, montando aqui junto com vocês. Mas, de qualquer forma, eu quero testar esses indicadores com vocês na prática para ver se de fato daria para escolher um bom fundo imobiliário baseado nessa triagem. Então, vamos lá. Vim aqui no Investidor 10 e coloquei o MOL 11, que é um fundo de tijolo do segmento de shoppings. Ele é um fundo que aluga os seus imóveis para shoppings, certo? Um dos segmentos aí dos fundos de tijolos. E aí vamos fazer aquela análise. Quantidade de imóveis tem que ser no mínimo 5 imóveis. Então vamos descer lá para ver quantos imóveis esse fundo tem. E esse fundo tem 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. Esse imóvel, esse fundo ele tem 6, 9, ele tem 9 imóveis, certo? Então já passou do nosso primeiro critério. Vacância no máximo 10%. Então voltando lá, qual é a vacância desse fundo? Está aqui, 0. O fundo não tem vacância. Patrimônio de no mínimo 1 bilhão e esse fundo tem 1,5 bilhão. Bateu também esse indicador. Tempo de existência de no mínimo 5 anos. Não tem aqui de maneira expressa, mas se você for aqui no dividend yield dos últimos 5 anos, ele mostra, desde 2019 que ele está pagando, ou seja, esse fundo tem mais de 5 anos. Passando para os indicadores fundamentalistas agora. P/BP, no máximo 1,05. Isso aqui está com 0,98, ou seja, descontado, está barato. Liquidez de no mínimo 1 milhão. Esse aqui tem 4 milhões. E por fim, dividend yield de no mínimo 8%. Esse aqui está com 8,5%, ou seja, bateu todos os indicadores. Passou do primeiro e do segundo grau. É um fundo interessante e eu particularmente adicionaria na minha carteira. Eu tenho ele na minha carteira, inclusive. E aí o que é que eu faria? Fundo 1, ele é um fundo, como eu já falei, de shoppings, certo? E aí, eu preencheria com o nome dele, MOL 11, primeiro fundo da minha carteira.
Agora eu quero um segundo fundo. E aí eu já mostrei para vocês o segundo fundo que eu tenho na minha carteira. Cadê ele? HGLG11. Está de acordo com todos os parâmetros, só que ele peca aqui no 1.06. Mas ainda assim eu adicionaria. E eu sei que o segmento dele é logístico. Ele é de galpões logísticos. E aí, da mesma forma, eu preencheria aqui, HGLG 11. E aí, pessoal, eu ia fazendo essa triagem até chegar nessa carteira de fundos imobiliários completa, só com os fundos imobiliários que estão dentro desses indicadores que eu selecionei. Só um complemento a todas as informações que eu trouxe até agora no vídeo. Só com esses indicadores fundamentalistas, com esses indicadores gerais, é possível definir se um fundo imobiliário é ou não é um bom fundo imobiliário? Teoricamente, sim, porque esses dados eles mostram a saúde financeira do fundo imobiliário. Lá no começo, quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu simplesmente usava os indicadores gerais, os fundamentalistas, e eu montei minha carteira assim e eu tive bons resultados. Mas hoje, que eu tenho mais conhecimento, eu me aprofundo mais na análise e esse aprofundamento eu faço por meio da análise do RI, que é o site de relação com investidores do fundo imobiliário. E ali sim, você vai ter todas as informações relativas ao fundo. Inclusive, o documento mais importante na minha concepção, que é o relatório gerencial, que é basicamente um apanhado geral de todas as informações relativas ao fundo, está justamente nesse RI. E é por esse relatório gerencial, por essa análise desse documento, que eu de fato bato o martelo e defino se eu vou ou não colocar um fundo imobiliário na minha carteira. Eu vou só pincelar aqui para vocês verem o que é um relatório gerencial, mas eu não vou fazer análise hoje, como eu já falei. Se vocês quiserem uma análise mais aprofundada, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu trago tanto a prática de montar a carteira de fundos imobiliários que eu faria, como também análise de um desses documentos, tá bom? Então vamos dar uma olhada. Estamos aqui, pessoal, com um relatório gerencial do fundo NIWEL 11, tá? Que é um fundo que eu tenho na minha carteira, que pode ter certeza que ele não está de acordo com a maioria dos indicadores fundamentalistas lá, tá? Ele tem uma liquidez diária menor, ele tem um patrimônio menor, ele tem uma porrada de coisas diferentes, mas ele está na minha carteira porque, como eu já falei a vocês, conforme você vai se aprimorando na análise, você vai flexibilizando alguns indicadores e, de fato, você vai encontrando espaço na sua carteira para fundos de oportunidade. E o relatório, pessoal, como eu falei, podem ver que ele tem muita informação. Já começa com mensagens dos investidores. Aí ele vai falar da divulgação do resultado de 2024, que ele iniciou o 5º ano de operação com foco em criar valor do portfólio. Aí ele fala que o número de cotistas aumentou, blá, 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 blá. São muitas informações relevantes. Esse relatório, pessoal, ele tem 51 páginas, tá? E aí, conforme você vai descendo, ele vai dizendo tudo, ó. Valor de mercado. Aí ele mostra o quanto que foi distribuído por conta, ó. Cada cota do fundo foi distribuído 95 centavos. Aí ele fala qual é a vacância, 0%. Aqui o prazo dos contratos, 7,7 anos. Fala da quantidade de investidores, quantidade de locatários. Então, pode ver que é um apanhado geral das informações. E aí, ele vai lhe mostrando todas as informações do fundo. Ó. Ele pode ver a rentabilidade. Aí você vai descendo. Ele vai mostrando o retorno ao longo dos anos que foram passando. Ele coloca gráficos. Ó, podem ver que é um relatório muito completo. Eu posso analisar um relatório desses com vocês na prática, porque é muito, muito divertido analisar esses relatórios. Mas é por eles que eu faço, de fato, a minha decisão final se eu vou colocar ou não um fundo imobiliário na minha carteira. Então, são 51 páginas. Nem todo relatório vai ser desse tamanho, tá? Tem outro relatório aqui, ó, que é o do HGLG 11. Esse tem 16 páginas só. Ele tem um apanhado geral, só algumas informações, ó. Mas, no geral, podem ver que ele é bem menorzinho. Ele é bem robusto do que esse aqui. Ele é muito maior. Então, é por meio desse relatório aqui que eu faço a análise completa. Mas, enfim, deu para vocês entenderem aí o que é um relatório gerencial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e com sua família e, principalmente, se inscrever no canal. Nós estamos chegando na nossa meta rumo aos 500 inscritos e eu conto muito com a sua ajuda para poder realizar essa meta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.